Voltamos com o Metrópole Debate. Dona Tereza Alves, do bairro Montese, tem um parente que quer se aposentar pelo Fundo Rural, é aposentadoria rural, e pergunta com quantos e quais são os documentos necessários que ela deve levar para comprovar que é agricultora. Olha, o homem ele se aposenta aos 60 anos de idade, a mulher aos 55 anos de idade, com 15 anos no mínimo de exercício da atividade rural. Esses 15 anos eles vão ser declarados pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais da região onde ele exerce atividade e junto com essa declaração ele tem que ter a comprovação de que exerceu atividade rural. Ele vai ter uma declaração do patrão, do dono do terreno onde ele trabalha, ele pode ter compras de semente, de implementos agrícolas, ele pode ter na certidão de casamento dele a informação de que ele era agricultor na época que ele casou, há muito tempo, quando ele casou inicialmente. Então ele tem várias opções de ter documentos materiais para a comprovação da atividade rural. Dona Maria Silva de Fortaleza recebe pensão por morte do marido e tem dúvida se pode se aposentar como agricultora e se pode ficar recebendo a pensão e a aposentadoria. É possível? Sim, a aposentadoria pode ser acumulada com a pensão por morte, não tem problema nenhum. Dona Luísa da Silva, bairro Henrique Jorge. A telespectadora com carteira assinada há mais de um ano, ela tem uma criança de 4 meses e já avisou a patroa que quer ir embora, sair do emprego. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se terá direito a receber seguro-desemprego. Olha, a empregada doméstica Ela é empregada doméstica pelo perfil que ela traça aqui. A empregada doméstica ela só tem direito ao seguro-desemprego se a patroa optou em pagar o FGTS. Porque o FGTS, por lei, ainda não está em vigor, ela é um direito constitucional, mas ainda não tem regulamentação legal. Então, o FGTS ainda é opção da patroa de pagar ou não. Se ela paga o FGTS, ela teria direito ao seguro-desemprego se ela fosse demitida sem justa causa. Mas como ela está pedindo para sair, ela deve assumir o ônus de pedir demissão e quem pede demissão, mesmo que a patroa pague o FGTS, ela não terá direito ao seguro-desemprego. E registrar também, professor Paulo Bacelar, que ainda não é obrigatório o pagamento do FGTS. Depende de uma legislação que está sendo discutida no Congresso Nacional para regulamentar a chamada Lei das Domésticas. Dona Maria José Oliveira tem 48 anos de idade, contribuiu por 14 anos para o INSS e agora já pagou mais um ano como autônoma. Foi sugerido a ela, no INSS, que pagasse 2 vezes por ano. Isso é correto, professor Paulo Bacelar? E quando ela for se aposentar, esse tempo de 15 anos é suficiente para conseguir o benefício? Ela tem só 48 anos de idade, né? É muito. Ela não precisa mais contribuir em tese, porque ela já tem 15 anos de contribuição. Quando ela fizer 60, ela vai se aposentar. As pessoas mandam ela pagar 2 vezes por ano para ela contribuir como facultativa, porque facultativa ela perde a condição de segurada se ela deixar de contribuir por mais de 6 meses. Então ela contribuiria a cada 6 meses como segurada facultativa, somente para manter a condição de a qualidade de segurada. Caso ela precise de um auxílio-doença, caso ela fique inválida, tenha algum problema de saúde, ela tem direito ao amparo social dos outros benefícios da Previdência até que ela chegue à idade e faça 60 anos e tenha direito à aposentadoria. Dona Meire Rocha Silva, do bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, diz que o sogro pagou o INSS para o filho até os 14 anos de idade, ou melhor, a partir dos 14 anos de idade até os 26 anos de idade. Aí, nesse período, ele deixou de pagar e diz que tem comprovantes do pagamento. O que ele deve fazer para provar que pagou o INSS nesse período como autônomo? Como autônomo, que é o contribuinte individual, ele pagando e não constando na agência do INSS, não constando no sistema, ele deve apresentar o carnê de contribuição que ele fez as contribuições. Dona Rosalinda Quintela de Souza Fortaleza pergunta: uma pessoa pode pagar como autônoma para completar os 15 anos de contribuição após sair do emprego? Pode. Ela saindo do emprego, não tendo emprego, mas não sendo empregado e nem trabalhando por conta própria, ele pode contribuir como facultativo. Ele contribui com a alíquota de 11%, pode ser, né, sobre o salário mínimo, e ele vai se aposentar por idade com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. O telespectador Hernandes Bezerra Diógenes, da Granja Portugal, ele disse que o INSS indeferiu o pedido de aposentadoria e o enviou para reabilitação. Existe alguma forma de que ele possa recorrer para se aposentar? Ele indeferiu, deve ter sido uma aposentadoria por invalidez, né, que ele deve ter cessado.
Só posso pensar assim, ou então foi um auxílio-doença, não foi aposentadoria. Porque a aposentadoria não é indeferida, já que ele recebia. E se ele colocou em reabilitação, ele deve fazer a reabilitação. Se ele não concorda com a reabilitação, se ele estava recebendo auxílio-doença, o benefício será suspenso e ele poderá recorrer à junta de recursos. A telespectadora Claudete Maria de Souza, do bairro Álvaro N, pergunta se existe fiscalização no INSS, pois diz conhecer uma pessoa que sempre finge estar debilitada um dia antes das perícias. Olha, quanto a fraudes e simulações, é difícil a pessoa pegar, né? A não ser que seja uma coisa muito mal feita, mas se você sabe de alguma coisa, você pode fazer essa denúncia pelo telefone 135, que as autoridades, os gerentes das agências irão tomar as atitudes necessárias. O Oswaldo Gomes da Silva, que reside no bairro Mondobim, em Fortaleza, ele disse que trabalhou 5 anos na CAGES antes da gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso e recebia benefício. Um deles era a insalubridade. Depois que o FHC tomou posse, acabou com todos os benefícios. O Oswaldo tem alguma forma de ter esse dinheiro dos benefícios de volta, corrigindo monetariamente, professor Paulo Bacelar? Olha, a insalubridade é para quem está exposto a algum agente químico, físico ou biológico, né? E se você não está mais exposto, você não tem direito a esse benefício, mas nesse caso que você está falando, aí teria que analisar melhor, porque aí trata-se de uma legislação trabalhista e a gente deveria analisar melhor, é melhor você procurar um advogado para isso. Dona Liliane Muniz Maraponga morou fora do país durante 7 anos e nesse período trabalhou e contribuiu em forma de contrato, pois lá não tinha carteira assinada. O tempo de contrato fora do país pode ser incluído na aposentadoria no Brasil? Depende. Tem países que têm convênios, né? Não são todos. Então, Itália tem um convênio, Japão tem convênio, França, Alemanha. Então, alguns países, México, recentemente firmou convênio com o Brasil. Então, alguns países existem convênios de reciprocidade de períodos. Você pode trabalhar lá e contar aqui, e depende do país que você trabalhou. O Pedro Alves Pereira, do bairro Antônio Bezerra, ele disse que pagou durante 36 meses uma taxa ao INSS referente a mais ou menos 6 salários mínimos. E pergunta, tem algum meio para que possa recorrer e garantir a aposentadoria proporcional à contribuição? Não, a contribuição, a aposentadoria em cima de uma média de todo o período contributivo, desde julho de 94 até a data da aposentadoria, considerando os 80% dos maiores salários. Dona Nilene Pinheiro de Oliveira, que mora no Mondobim, diz que paga o Sindicato Rural do município de Milagres há 12 anos e veio para Fortaleza para fazer uma série de cirurgias, porém nenhuma custeada pelo sindicato. A dona Nilene ainda tem algum direito a realizar cirurgias ou tratamentos médicos custeados pelo sindicato, professor Paulo Bacelar? Aí é um direito privado, né, entre o sindicato e ela. A gente não conhece aí a legislação do contrato que ela é firmada quando se associa ao Sindicato Rural lá de Milagres. Agora, nesse caso, professor Paulo Bacelar, pelo valor de contribuição, que é um valor simbólico, esse valor daria benefícios na área de saúde? Eu acredito que não. A saúde ela é a garantia de todos e a todos, e tem a rede pública de saúde, que é através do SUS, e eu acho que a partir daí ela irá fazer o seu atendimento, porque o sindicato, eu entendo que o sindicato não é um plano de saúde, né? Se você faz particular. O sindicato ele auxilia na atividade rural, mas se tiver algum convênio com algum plano de saúde do sindicato, pode ser que ela seja amparada, mas aí deve procurar o próprio sindicato que ele irá informar. Ailton César Linhares dos Santos, do Novo Mondobim. Faltam 3 anos para ele se aposentar e pergunta se ainda pode contribuir como autônomo para aumentar o valor da aposentadoria. Pode. Todo período contributivo você vai contar para a sua média. Então, quanto mais tempo e maior o valor de contribuição, maior será a sua aposentadoria. E a gente volta daqui a pouco com mais perguntas dos nossos telespectadores na área da Previdência Social.